Oi, gente. Para quem não me conhece, eu sou Cleo Oliver. Eu venho documentando aqui no YouTube a minha jornada pessoal, o meu processo de cura, de expansão da consciência, né? Venho falando sobre temas como espiritualidade, misticismo, filosofia. E nesses estudos, eu percebi algumas coisas que me deixaram em alerta. E daí eu vou fazer esse vídeo rápido para alertar vocês também. Quando eu comecei este canal, na parte que tem os posts, né, pra gente escrever, eu coloquei uma frase que diz o seguinte: não existe uma verdade absoluta e incontestável. Eu vou repetir. Não existe uma verdade absoluta e incontestável. Por que eu digo isso? Porque quando a gente vai evoluindo, percebe que muitas coisas que a gente acreditava serem verdades absolutas sobre nós era uma grande mentira. E por que que isso é um alerta para esse momento agora também? Porque a nossa evolução pode ser uma involução, pode ser uma outra mentira. A gente fica, uau, me encontrei, me achei. E quando você percebe, você está caindo em mais uma bolha. Eu diria que essa vida é feita por várias bolhas. A bolha da religião, a bolha da espiritualidade, a bolha de não sei mais o quê. E que você vai caindo nessas bolhas. E aí você vai julgando algumas pessoas, vai criticando, porque agora você se acha o espiritual, o religioso. Eu já fui da igreja e eu lembro que quando eu estava na igreja evangélica, por exemplo, as pessoas têm o hábito de meio que criticar a outra religião, como se aquela fosse a melhor. Enfim, isso é uma bolha. Tudo é a mesma coisa, porém as pessoas criam bolhas e essas bolhas são perigosas, porque chega um determinado momento, você percebe que viveu uma grande ilusão, que você julgou pessoas, que você se achou melhor que outras pessoas e, na verdade, você estava vivendo uma grande ilusão. Então, eu comparo essa vida como uma cebola gigante. Quanto mais você vai descascando ali, tirando algumas camadas, as camadas que você vai deixando para trás quando você se cura é como se elas nunca existiram, era uma mentira, realmente, né? A maioria das coisas é uma mentira. E aí essa nova camada que você tá agora parece a verdade absoluta e que amanhã acontece outra coisa que você diz, peraí, essa já não é uma verdade absoluta. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Por quê? O mundo é uma grande manipulação. E quem domina a narrativa domina esse mundo. Então a gente sabe que existem famílias, seres, né? Então eu não posso falar abertamente sobre isso aqui. Mas a gente sabe que a gente é controlado no nosso mental. A gente é controlado o tempo todo. Então, eu estava estudando sobre horas iguais, que tem acontecido muito comigo. Não para de aparecer horas iguais. E aí eu me lembrei de uma série na Netflix que eu assisti, gente. Eu não vou me lembrar agora qual que é. Eu queria lembrar. Eu vou colocar depois na legenda para vocês quando eu lembrar. Mas que nessa série eu acho que explicava até sobre o paradoxo de Freme e tal. E nessa série, as pessoas, elas meio que cada uma seguia um senhor. E elas matavam, morriam, sei lá, se sacrificavam por aquele senhor. E no final era uma grande ilusão. Parece que as duas pessoas dos dois lados estavam sendo enganadas. Tem uma escritora que eu gosto muito, ela é famosa no mundo inteiro, é a Helena Petrovna Blavatsky, se eu não me engano. Não sei se eu pronunciei o nome certo agora, mas ela foi uma grande estudiosa, assim, da espiritualidade e ela conta sobre nas práticas espirituais dela que ela chegou assim a ir até o sétimo mundo, mais ou menos. Começou ali com a projeção astral e foi fazendo técnicas e técnicas que ela foi desvendando aí camadas invisíveis e seres invisíveis, enfim, ela chegou em muitas dimensões e que quando ela chegou nesse sétimo mundo que ela fala, ela viu que era tudo uma ilusão e era como se ela voltasse de novo para um ciclo vicioso e que até ali alguém estava, seres, não sei o que, estava dominando a mente dela e estava manipulando, entendeu? Então, assim, a gente tem que ficar atento sobre isso, para que a gente, claro, estude espiritualidade, autoconhecimento, mas para que a gente também não queira ser o dono da verdade e achar que a gente tá melhor que todo mundo, tá com a verdade, porque isso pode mudar totalmente. Essa verdade que a gente conhece agora, amanhã mesmo a gente pode ter acesso a outra informação
e isso pode deixar de existir. São infinitas possibilidades. E esse mundo é uma vastidão que a gente nunca vai saber tudo ali na raiz verdadeira, com a verdade absoluta. A gente não tem como saber. Então, assim como muitas coisas, a maioria das coisas nessa vida é dual, a gente tem que manter o equilíbrio, né? Eu aprendi que essa palavra equilíbrio, ela nunca fez tanto sentido na minha vida, porque é como quente e frio, é a mesma coisa, é a mesma polaridade, só que em um extremo você vai queimar, vai ficar muito quente, e no outro extremo você vai morrer também, porque você vai congelar e vai ficar muito frio. Então, mantenha o equilíbrio, sem extremismos. Vamos viver a vida com mais leveza, permitindo que o outro desperte no tempo dele, no processo dele. Vamos manter a vida mais leve. Vamos levar luz, né? Vamos tentar levar aquilo que a gente está aprendendo para os outros, mas não empurrando isso na outra pessoa, né? Apenas para que ela tenha acesso, assim como a gente está tendo, a livros, a conteúdos agora com as redes sociais, com toda a tecnologia. É bom ter acesso, mas que a gente não queira achar que a gente é melhor por conta disso. E eu diria que essas pessoas que nos manipulam, esses seres que nos manipulam, eles usam a nossa energia. Então é preciso a gente entender que isso aqui é uma fazenda. Eu acho que as pessoas ainda não entenderam que isso aqui é uma fazenda, um experimento, e que a gente é o experimento, é o alimento principal de certos seres, de certas entidades aí no plano espiritual que governam esse mundo e que usam a nossa energia, que se alimentam da nossa energia. Então, antes da gente ficar pensando em céu e inferno, na forma que a igreja ensinou, vamos pensar em algo mais intrínseco dentro da gente. A gente cria o nosso céu, o nosso inferno, e que o inferno, na verdade, ele pode estar representado pelos seus pensamentos, por uma baixa vibração, por uma baixa energia. Que a baixa energia você atrai o caos, atrai a desgraça, atrai muitas coisas ruins, que é o que esses seres precisam. Por isso que eles disseminam tanto caos, tanta desinformação, tanta informação falsa, destroem tudo que é verdadeiro, some com tudo que é verdadeiro, com tudo que traz conhecimento, que traz verdade, para que a gente não tenha acesso a isso. Porque senão, como que eles vão se alimentar da gente? Como que essa fazenda vai manter isso, essa matrix, essa roda deles girando? Não vai manter. Então a gente precisa se atentar a isso. Então o julgamento faz com que você fique numa frequência ruim, não perdoar, ficar entrando nesses assuntos dogmáticos e brigando igual as religiões faz, igual direita, esquerda, a gente não pode ficar entrando nisso, porque isso é o que quem governa esse sistema quer, que a gente alimente eles, que a gente fique numa baixa vibração, porque numa baixa vibração a gente não acessa a nossa criatividade, não acessa o que há de melhor em nós. Só serve para alimentar esse sistema, fazer essa roda girar. Então a gente precisa prestar atenção nisso, para que a gente não seja mais enganado, para que a gente viva a vida com mais leveza, respeitando o outro, o caminhar do outro. E é isso, gente. É essa reflexão que eu tive, assim, porque nessa série eu assisti ela o ano passado, que eu não tô lembrando, mas que eu vendo agora tantas horas iguais, que eu não paro de ver horas iguais, e eu já procurei o significado disso, quero gravar até um vídeo sobre isso aqui na internet, e eu já vi muitos assuntos de espiritualidade, isso está acontecendo, beleza, são as sincronicidades do universo, tá, mas pode ter alguma coisa por trás dessa sincronicidade que também pode estar sendo manipulado. Então, beleza, eu acredito nessa sincronicidade, eu acredito ali no que está acontecendo, mas que eu não posso ir ao extremo disso. Eu não vou mais. Eu já fui aos extremos e deu ruim. Não era legal. Eu fui enganada, fui manipulada, não é o real. E aí, essa série, ela falava basicamente isso. Ela ficava mostrando uns números assim, a pessoa seguia aquele número e falava, eu tô no caminho certo, agora eu tô aqui no meu despertar espiritual. E aí ela já começava a achar que ela era melhor que as outras pessoas e que ela que estava no caminho certo. Mas até isso pode estar sendo manipulado. Existe algo aí controlando a gente num espaço invisível.
que a gente não vê, que a gente não tem acesso, que é maior do que tudo. Então, só da gente seguir uma vertente. Eu quero ir para o lado do autoconhecimento, da espiritualidade, eu quero. Lógico, gente, isso é muito bom. A espiritualidade tem. Só olhando aqui se tá funcionando. Tem transformado a minha vida. Eu era uma pessoa, assim, totalmente. Estava perdida, sem me conhecer direito, e a espiritualidade tem me dado essa chance de poder voltar a ser quem eu sou, de me transformar, de quebrar crenças e paradigmas. Ótimo, então eu decido seguir por essa vertente e eu quero ajudar pessoas a seguir por essa vertente, mas eu quero alertar para que as pessoas não cheguem a nenhum extremo, não acredite em tudo assim piamente, sabe? Assim, até 100%. Não, gente, porque não tem como a gente saber. Vamos tentar ser livres, ter mais liberdade, dar mais liberdade para o outro, respeitar mais o outro, né? E não ficar com essa coisa de que é certo, de que é errado, o que é certo para um não é certo para o outro. E vamos tentar manter a nossa frequência elevada. Isso sim ajuda o outro, isso sim faz a diferença no mundo, né? Quando você eleva a tua luz, quando você cuida da tua energia, tá, gente? Essa é a parte importante. Essa é a mais importante que eu ia falar. Cuidar da nossa energia. Gente, se tem uma coisa para fazer 100%, faça isso. Para chegar a algum extremo, é cuidar da sua energia. Se você cuida da sua energia, para que ela não baixe, para que ela não entre aí no inferno, né, na baixa vibração, você já vai estar. Se o seu jardim brilha, se a tua casa brilha, a do vizinho já pode pegar ali um brilho daquela tua que está brilhando e você pode estar transformando o mundo assim. Não com mais guerra, não com disputas, não com ódio, porque isso é o que esses seres que nos controlam, essas pessoas que nos controlam, querem que a gente faça. Que a gente viva numa disputa sem fim e deixando a vida passar e a gente brigando e alimentando ódio, gerando guerra, gerando caos e nada muda. E aí um é o espiritual, o outro é o não sei o quê, e outro é não sei o quê, e continua a mesma coisa, gente. Então, tem que tomar cuidado, porque eu já vi muito isso. E no início, quando eu estava estudando espiritualidade, eu comecei de novo a querer cair nessa bolha, igual eu caí da igreja, igual eu caí lá atrás. Gente, não é uma crítica também à igreja, tá? É que eu tô falando coisas que aconteceram comigo. E que, se vocês reparar, são várias bolhas. É uma matrix infinita, ou melhor, é algo maior do que essa matrix que a gente assistiu ali no filme Matrix. É algo maior, é um quebra-cabeça sem fim. Você tá entendendo? Então é isso que eu quero falar para vocês, que não adianta a gente ficar nessas brigas, nesse achar que porque eu tô indo por esse caminho, eu sou o iluminado e tá tudo certo agora. Não, lá atrás também você não tava em nenhuma outra bolha que você achava que ela era certa, a única, verdadeira e absoluta, e aí você descobriu que não, entendeu? Então, assim, na verdade, o mais próximo que a gente pode chegar da verdade é uma só. E que são vários caminhos que levam a essa verdade e que cada pessoa encapa de uma forma diferente para entregar isso para você. E aí você pega ali pega uma instrução dessa e agarra ali como aquela verdade absoluta e começa a sentir parte daquilo e começa a se perder em meio a tudo isso. E é uma das coisas que eu já até falei em um vídeo meu, né? Que isso não é legal a gente fazer. É igual quando a gente estuda, que faz a faculdade. Quem é você? Você já quer se denominar como aquele doutor, como aquela doutora, como aquela pessoa, e você esquece de você, da sua essência. E isso você está usando muito o ego. E o ego não está favorecendo essa energia que a gente está falando. Essa energia que é pura luz, que é algo que você pode ficar meio que, eu diria, invisível aqui nesse mundo a certo tipo de coisa. É quando você cuida dessa sua energia, quando você é autêntico, quando você não alimenta esse ego dentro de você, com os títulos, com as coisas que você conquista. Isso não é legal. E é isso, gente. Era mais um bate-papo, tá? Que eu queria aqui falar nesse vídeo, que eu passei esses últimos dias estudando. Eu tô até sumidinha, gente, aqui do canal, mas eu tenho vários assuntos para falar. Eu quero falar sobre um livro que eu li, né, sobre as leis herméticas e o quanto isso tem ajudado assim, a entender um pouco esse mundo, a entender esse universo, como que a gente funciona, e eu quero trazer aqui para vocês. Mas assim, tive tantas coisas para fazer esses dias, e estudando, e
e pesquisando. E aí eu quis trazer esse vídeo antes de continuar trazendo os meus outros conteúdos, para que a gente, né, vocês já saibam que nem tudo que eu fale aqui ou que qualquer outra pessoa fale é totalmente verdadeiro, que você tem que usar sua lógica, né, o seu raciocínio, sair de bolhas, conhecer tudo e ser livre, né? Conheça tudo, não se prenda a nada, porque o se prender também já mais uma outra prisão, né, que não vai favorecer, não vai ser legal. Então, não se prenda a nada, conheça tudo, leia sobre tudo e seja livre, seja leve, seja feliz, seja autêntico. É isso, gente. Eu espero que vocês tenham entendido, que não tenha ficado muito confuso. Eu quis passar numa linguagem assim mais simples possível, né, para a gente não complicar. Vou estudando, vou entendendo melhor esse meu processo e vou trazendo aqui, porque assim como pessoas e livros e tantos outros conteúdos na internet me ajudaram, eu quero ajudar vocês também, óbvio, para que vocês entendessem. E é isso. Nos vemos no próximo vídeo, falando agora sobre leis universais, sobre hermetismo. Vai ser um vídeo muito bacana. Eu gosto de ler e claro que a espiritualidade, o autoconhecimento tem mudado a minha vida, óbvio, porque antes com as crenças que eu tinha, os traumas que eu tinha, eu não conseguia nem aparecer aqui para estar gravando, para estar falando, né? Sei que preciso melhorar muito ainda a minha comunicação. Enfim, eu falo isso abertamente, não tenho vergonha. Preciso melhorar, né? Estudar, ler, escrever é uma coisa, mas você ficar diante da câmera falando, se expondo para outras pessoas, né, na internet que são julgadoras sem fim, é muito difícil. Então, se eu estou conseguindo passar a mensagem, eu já fico muito feliz com isso. E se vocês gostaram, curtam, comente, compartilhe com alguém que vocês conhecem, que precisam ouvir essa mensagem, essa reflexão. E é isso. Nos vemos no próximo vídeo. Bye!